Duas meninas crescem juntas, dividem segredos, dividem risos, dormem no mesmo quarto. Uma delas perde a mãe cedo demais. A outra se torna a filha que essa mãe nunca teve. 20 anos depois, as duas estão numa guerra que vai destruir uma dinastia inteira. Agora você tem um poder que nenhum homem jamais teve. Você terá um império incontestável, Rhaenyra. Mas aqui está a pergunta que nenhum fã da série se faz. Elas queriam mesmo se destruir? Ou elas simplesmente nunca aprenderam como não se machucar? Hoje eu vou te mostrar o que a psicologia enxerga nessa relação. Você fará coisas pelas quais seu coração sentiria repulsa antes de ascender ao trono. E garanto uma coisa, você vai se reconhecer em pelo menos uma delas. Seja muito bem-vindo, sou Wesley Lino, psicólogo clínico. E aqui a gente usa série, filmes e livros para falar do que realmente importa. Como a mente humana funciona. E como ela nos prega peças. Se você ainda não está inscrito, faz isso agora. Cada vídeo aqui é feito para você se entender um pouco melhor. Para entender o que acontece entre Rhaenyra e Alicent na fase adulta, a gente precisa voltar no começo. Rhaenyra Targaryen cresce como filha única de um rei, amada, privilegiada, mas também profundamente sozinha. A mãe morre no parto de um irmão que não sobrevive, e ela fica ali, herdeira de um trono que o mundo inteiro diz que não é lugar de mulher. Alicent Hightower chega à corte com uma missão que ninguém pediu a ela: ser companhia para o rei. Mas no fundo, ela é filha de um pai calculista, Otto Hightower, que a usa como peça política desde que ela tem memória. Aqui, a terapia do esquema de Jeffrey Young, psicólogo americano, criador dessa abordagem, já começa a fazer sentido. Rhaenyra carrega o que chamamos de esquema de defectividade. A crença de que, apesar de toda posição que se ocupa, ela é fundamentalmente inadequada para o que o mundo exige dela. Ela não acredita que merece o trono. Ela precisa provar que merece. Isso é diferente. Alicent carrega o esquema de subjugação. Cresceu aprendendo que as próprias necessidades não importam. O que importa é servir. O que importa é agradar. O que importa é não desapontar o pai. Quando essas duas se encontram, acontece algo muito específico. Elas se reconhecem. Não conscientemente, mas com palavras. Mas duas pessoas com feridas parecidas frequentemente sentem uma atração invisível. Uma espécie de alívio. Finalmente, alguém que entende o peso que eu carrego. Na psicanálise, Donald Winnicott, pediatra e psicanalista britânico, chamaria esse encontro de busca pelo objeto relacional reparador. A outra pessoa que por um momento preenche o vazio que a infância deixou. O problema é que feridas não curam outras feridas. Às vezes, elas apenas se encaixam e sangram juntas. Existe um momento exato em que a amizade entre Rhaenyra e Alicent para de funcionar. Não é quando elas brigam. Não é quando declaram guerra. É quando Alicent casa com o rei Viserys, o pai de Rhaenyra, sem contar nada à amiga. Para Rhaenyra, isso não é apenas uma traição política. É uma traição existencial. Ela tinha uma pessoa no mundo em quem confiava completamente. E essa pessoa escolheu o poder. Ou foi escolhida pelo poder. Tanto faz. Na TCC, chamamos isso de ruptura do vínculo de segurança. Aaron Beck, psiquiatra americano e fundador da terapia cognitiva, descreveu como crenças nucleares se formam a partir de eventos relacionais significativos. O evento não precisa ser catastrófico em termos objetivos. Ele precisa confirmar o que você já temia sobre si mesmo.
E o que Rhaenyra já temia, que ela não é suficiente, que quando as pessoas têm que escolher, elas a abandonam. O casamento de Alicent confirmou exatamente isso. Agora, do lado de Alicent, ela não fez isso por maldade. Ela fez porque literalmente não tinha outra opção. Dentro de um sistema em que vivia, um pai que manda, um rei que deseja, uma filha que obedece. Mas do ponto de vista da TCC, intenção e impacto são coisas diferentes. Você não pode querer machucar e ainda assim machucar profundamente. A série inteira existe no espaço entre essas duas verdades. É aqui onde a psicologia fica realmente interessante, porque Rhaenyra e Alicent não entram em guerra por causa de um dragão ou de um trono. Elas entram em guerra porque cada uma delas passa a enxergar a outra através de uma lente distorcida. E essa lente foi fabricada anos antes. Na TCC, chamamos isso de distorção cognitiva. Rhaenyra começa a interpretar tudo o que Alicent faz como uma ameaça. Uma palavra mal colocada, conspiração. Uma aliança política, tentativa de destruí-la. Ela está num estado constante de hipervigilância. O radar sempre ligado, sempre procurando confirmação de que vai ser traída de novo. Alicent, por sua vez, passa a interpretar tudo que Rhaenyra faz como descaso. Cada escolha de Rhaenyra parece dizer: as regras não são para mim. E isso aciona nela um ressentimento profundo, porque ela passou a vida inteira seguindo regras que sufocaram seus próprios desejos. Otto Kernberg, psicanalista austríaco-americano, especialista em estruturas de personalidade, descreveria isso como polarização do objeto, quando alguém que foi uma vez bom e confiável se torna na mente da pessoa inteiramente mau e ameaçador, sem nuances, sem meio termo. Na vida real, isso acontece em relacionamentos que terminam em ódio. Você já teve um amigo que virou inimigo? Um parceiro que passou de amor da sua vida para alguém que você mal reconhece? É isso que acontece quando a dor não é processada. O afeto que existia não desaparece. Ele se transforma em algo que machuca com a mesma intensidade com o que antes curava. Eu preciso te dizer uma coisa sobre essa série que talvez mude como você a vê. Rhaenyra e Alicent nunca deixaram de se amar. Não no sentido romântico necessariamente, embora a série jogue com essa ambiguidade, mas no sentido de que existe entre elas um vínculo que nenhuma delas consegue desfazer por completo. Há uma cena, e quem assistiu sabe da qual estou falando, em que as duas finalmente ficam sozinhas, sem armadura, sem política, e a conversa acontece ali, não é uma conversa entre inimigas, é de duas pessoas que carregam uma dor compartilhada e não sabem o que fazer com ela. Aaron Beck tem um conceito que cabe como uma luva aqui, o modo esquemático ativado. Quando estamos em modo de sobrevivência emocional, não conseguimos acessar o que realmente sentimos. A raiva, a frieza, a hostilidade, tudo isso é proteção, não verdade. A verdade de Rhaenyra é que ela queria que Alicent tivesse ficado do lado dela. A verdade de Alicent é que ela nunca soube como fazer isso sem se perder. E as duas nunca conseguiram dizer isso com palavras, porque ninguém ensinou a nenhuma delas que era possível ser vulnerável sem ser destruída. Isso é o que a série está falando no fundo. Não sobre dragões, não sobre poder, mas sobre o que acontece quando pessoas que precisavam uma da outra aprenderam com o mundo que precisar é fraqueza. Então, o que Rhaenyra e Alicent têm a ver com você? Pensa comigo. Você já teve uma relação que começou com muita proximidade e terminou com muito distanciamento? Ou com um conflito aberto? Alguém que foi seu porto seguro e virou uma fonte de dor? Na maioria das vezes o que acontece não é maldade,
Isso é o que a psicologia chama de incompatibilidade de esquemas. Duas pessoas, cada uma com suas feridas, cada uma com sua defesa, se encontrando de um jeito que, em vez de curar, confirma o que cada uma temia. Rhaenyra e Alicent são personagens de fantasia, mas o mecanismo psicológico delas é absolutamente real. A boa notícia é que esses padrões podem ser identificados, podem ser compreendidos, podem ser mudados. Isso é o que a psicologia oferece. Não um roteiro de como ser feliz, mas uma lanterna para você enxergar o que está acontecendo dentro de você e nas suas relações. Se esse vídeo fez você pensar em alguém ou em você mesmo, deixe um comentário aqui embaixo. Eu leio todos. E se você quer continuar essa conversa, o próximo vídeo vai falar sobre uma série quentinha que tá chegando aí na HBO.